O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me um jantar e cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que alguém vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a liturgia de hoje, desse 27º domingo do tempo comum, vai nos falar da fé. A fé que é o fundamento da nossa vida. A fé que, como dizia Bento XVI, é o maior motor, o motor mais potente que pode transformar o mundo desde dentro. Porque é um motor que pode transformar a vida do ser humano e fazer dele uma pessoa de bem que faz a diferença na sociedade. A fé. Mas o que é a fé? Se fala muito de fé. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, para a doutrina católica que está contida no seu catecismo, a fé verdadeira, ela é fundada em 3 pilares, em 3 colunas fundamentais. A primeira coluna é o que cremos. Qual é a nossa fé? E o que cremos se manifesta de 2 maneiras. Na nossa fé subjetiva, que é a nossa adesão, que é a nossa resposta pessoal que cada um dá ao projeto, ao plano de salvação de Deus, que é a virtude teologal que todos nós recebemos no nosso batismo, que é a fé minha, a minha fé pessoal, o modo como eu respondo àquilo que o Senhor deseja para mim. Essa é a fé subjetiva que é necessário ter. É preciso que nós nos decidamos pelo Senhor. É preciso que nós aderemos à sua proposta, ao seu amor. Deus conta que o homem, com a sua liberdade, com a sua inteligência, com a sua vontade, diga sim àquilo que Ele deseja para cada um de nós. Essa é a fé subjetiva. Mas nós temos também, queridos, a fé objetiva, que é a fé da igreja, que é aquilo que nós cremos, é o conteúdo da nossa fé. É aquilo que Paulo disse a Timóteo: guarda o depósito da fé que de mim recebestes. Cultiva no teu coração o compêndio da fé, as palavras sábias que nós te dissemos. A fé objetiva é o conteúdo da nossa fé. E aonde está o conteúdo da nossa fé, meus queridos? De forma sintética, daqui a pouco nós vamos responder. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí está o conteúdo da nossa fé. A nossa fé objetiva, nós cremos em algo que Deus deixou para cada um de nós, através da sua revelação. Nós cremos em algo que nos foi transmitido pela Sagrada Escritura, que nos foi transmitido pela Sagrada Tradição, e que até hoje nos é transmitido pelo Sagrado Magistério. É essa a nossa fé. É isso que nós cremos.
creio em Deus Pai. E meus irmãos e minhas irmãs, a fé católica, apostólica, romana, não diz, eu creio em horóscopo. A fé católica, apostólica, romana não diz, eu creio em centro, em outras coisas. A fé católica, apostólica, romana não diz, eu creio em tal pastor que prega assado, que prega assim. Não. A nossa fé católica, meus queridos, ela crê naquilo que nos foi transmitido pelo Senhor Jesus Cristo e que até hoje nos é dito pela boca daqueles e daquelas que fazem parte da única e verdadeira Igreja de Deus. É o conteúdo da nossa fé, o que cremos. Nós não cremos como os protestantes, por exemplo. Os protestantes, eles acreditam na fé subjetiva. O que importa é o que creio. No que creio, não faz diferença. É por isso que nós vemos cada dia surgindo uma nova igreja. Porque, meus queridos, se nós formos interpretar a palavra de Deus segundo o que eu penso, segundo o que a Fabiana pensa, segundo o que a Lúcia pensa, a Nancy, meu Deus do céu, cada um vai ter uma coisa. Cada um vai ter uma fé diferente. Por isso nós vemos, abrir uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Não! Foi por isso que Deus deixou a sua igreja. Foi por isso que Deus deixou o depósito da fé, para que nós creiamos não simplesmente naquilo que eu acredito, mas naquilo que Deus deixou para mim, para a salvação do homem. E é uma coisa concreta, repito, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim vai. Creio na Igreja Católica, Apostólica, Romana, e assim vai. É esse o depósito da nossa fé. Aquilo que nós cremos é o primeiro pilar da fé católica. O segundo pilar da fé católica, meus queridos, é a fé que nós celebramos. Celebramos, né? Deus, desde que chamou Abraão lá, daquele povo, e foi conduzido e formou o povo de Israel, ele sempre fez questão de pedir que o povo celebrasse. Sempre que acontecia alguma coisa, ele dizia, faz um altar, oferece um sacrifício para mim. A fé judaica é uma fé completamente celebrativa, e por isso nós temos no Antigo Testamento todas aquelas normas, aquelas leis para a celebração do culto, para a celebração do culto no templo. Queridos, Jesus Cristo, ele celebrou. Jesus Cristo era judeu, ele celebrou a Páscoa, ele celebrou a festa da tenda, ele celebrou o Yom Kippur, ele celebrou. E ele, como é a nova e eterna aliança, transformou as festas judaicas em sacramento. Por isso, meus queridos, o que nós celebramos é a liturgia dos sacramentos. A nossa fé celebrada é a nossa fé quando celebramos o sacramento da penitência, quando celebramos o sacramento do batismo, quando celebramos o sacramento do matrimônio, quando celebramos o sacramento da unção dos enfermos, e de modo muito particular. E o ápice da celebração cristã se dá naquilo que nós estamos fazendo agora, a celebração da Santa Missa, aonde Jesus mais uma vez vai se entregar, aonde nós vamos celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, até que Ele venha, até que Ele volta. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é muito esquisito alguém dizer, não, eu tenho muita fé, eu tenho fé, mas não celebra a sua fé? Eu tenho falado, sabe, e vou falar a vida inteira. A pessoa me diz que tem fé, não, eu tenho fé. Mas, não preciso ir para a missa, não. A minha fé já é grande demais, não preciso. Que fé é essa, meu Deus? Uma fé que não é celebrada, não é fé. Não é, gente. Porque a fé verdadeira, a fé que o Senhor nos transmitiu, aquilo que disse o Salmo, que beleza, ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. A fé que nós recebemos dos apóstolos é a fé celebrada, é a fé vivida, porque quando nós celebramos
celebramos? Que nós damos testemunho, que nós anunciamos a graça que o Senhor realizou na nossa vida. Por isso, que a igreja muito sabiamente vai nos dizer que faltar a missa dominical sem uma justa e uma urgente causa é pecado grave, e temos que nos confessar, porque não dá para dizer que tem fé sem celebrar a sua fé, e de modo muito especial sem celebrar o sacrifício da Santa Missa, que é o ápice da celebração cristã. A fé verdadeira, queridos, ela é o que cremos, é o que nós celebramos e, sem dúvida nenhuma, é o que vivemos. É o que vivemos. Porque se eu acredito em algo, se eu celebro em algo e depois vivo contrário a esse algo, é uma dicotomia, é uma coisa absurda. Se nós cremos, se nós celebramos, é porque nós queremos viver de acordo com a nossa fé. Não existe verdadeira fé que só fala pela boca, quando a vida trilha um outro caminho completamente diferente. A fé sem as obras, vai dizer São Tiago, é morta. E vai dizer João uma frase ainda mais impactante: se eu digo que amo a Deus, que tenho fé em Deus, e não vejo e odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Que fé é essa? Que não se transforma em vida, que não se transforma nas nossas escolhas, nas nossas ações, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente deixa de fazer. Disse Abacuque na primeira leitura: aquele que não é correto vai morrer, mas o justo viverá da sua fé, meus queridos. Essa é a verdadeira fé. Porque se nós cremos, se nós celebramos, é justamente para que possamos viver, dar testemunho, anunciar aquilo que nós acreditamos. Peçamos ao Senhor nessa Eucaristia que Ele faça de mim e de você homens e mulheres de fé. É isso que vai dizer os apóstolos hoje para o Senhor, né? Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. É isso que nós temos que pedir a Deus também todos os dias, hein? Senhor, aumenta a minha fé. E aumentar a fé, queridos, né? Tem muita fé, não é aquele que Deus fez tantas coisas na minha vida, tem muita fé, porque Deus está sempre estando. Não. Uma pessoa que é grande na fé, que tem uma fé grande, é uma pessoa que acredita em Deus, que acredita nas suas propostas, que acredita na salvação que Ele veio trazer para cada um de nós. Por isso nós precisamos pedir: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha adesão a Ti, aumenta o meu amor a Ti. Quando nós pedimos: Senhor, aumenta a minha fé, é preciso que nós nos comprometamos em conhecer mais a nossa fé. Gente, a fé católica é belíssima, e tantas pessoas deixam a igreja porque não conhecem a sua fé. Pedir ao Senhor que aumente a nossa fé é pedir ao Senhor que me ajude a conhecer mais, a aprofundar mais, para que nós possamos dar esperança da nossa fé. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, que eu possa celebrar melhor, Senhor, o sacrifício eucarístico com fervor, com ardor, que eu possa tornar pública a minha fé pela celebração que eu vivo. Me ajuda, Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda a celebrar mais e melhor a minha fé. Meus queridos, pedir que o Senhor aumente a nossa fé, é pedir que o Senhor aumente em nós a graça de buscar dar um testemunho autêntico daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós professamos. Aumenta a minha fé, Senhor, me ajuda a viver, me ajuda a converter, a mudar de vida,
a trilhar os teus caminhos. Queridos, aí está a pessoa de fé, aí está o santo, aí está a santa. Não é simplesmente aquele, eu tenho fé, mas acredita em quê? Celebra o quê? E vive o quê? Que o Senhor nos ajude. É bonito aquilo que Santa Isabel vai dizer para Nossa Senhora na sua visitação: feliz aquela que acreditou, porque será cumprido tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu. Essa palavra é para nós hoje também, meus queridos, né? Felizes aqueles e aquelas que acreditam, e acreditam verdadeiramente, com esses 3 pilares da fé, sem o qual não pode ser uma fé verdadeira. Felizes aqueles que acreditam, porque serão cumpridas todas as promessas do Senhor na sua vida. Que assim seja.